chegar no final lá de 2029 não tiver acordo com o Flamengo, digamos assim, da parte comercial, pode se organizar as outras coisas. Do Flamengo, né? Promessa de campanha, discurso durante a campanha do próprio presidente BAP, da Libra, nesse caso do Flamengo, por entenderem que foi uma tremenda desvantagem e assinaram, fazer esse vínculo para um outro ciclo, com a possibilidade de... E já vamos começar hoje com uma polêmica, viu? Um absurdo que estão fazendo contra o nosso Mengão. Estão querendo tirar milhões dos cofres do Flamengo de forma desleal. E ainda por cima para tentar salvar clubes falidos como o Corinthians e o Atlético Mineiro. Olha, eu só espero que o BAP não aceite esse movimento, tanto quanto suspeito, né? Para poder enfraquecer a receita atual do nosso Flamengo. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa aqui o seu like e fique sempre ligadinho em todas as novidades. E agora, bora pro vídeo. Mantendo o futuro, né? Aí. Clubes da Libra e Liga Forte alinham acordo para a Liga para organizar o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo não quer assinar. Eu era bem mais gordo, né? Geralmente é ao contrário, né? O sujeito é mais magro, depois engorda. Eu era bem mais gordo quando eu ouvi falar de negócio de liga, eu continuo pessimista. Agora entraram no acordo, falta o Flamengo assinar. Explica para nós aí, eu tô cansado, eu tenho vontade até de sair um pouco para vocês falarem sobre isso, eu fico só ouvindo. O que está acontecendo, Rodrigo Matos, Igor Siqueira? Vou te falar um negócio, hein, Rodrigo? Esse menino aí é muito bom que está do seu lado aí, viu, Igor Siqueira? Gosto. Vamos lá. Revelação da categoria de base. Nossa categoria de base está crescendo para a gente negociar no futuro ou manter para o espetáculo se manter no futuro, né? A gente vendeu hambúrguer de soja. Hambúrguer de soja eu gosto. No caso do Igor é soja mesmo, porque ele é vegetariano. Literalmente, literalmente. Mas vamos lá. Vai lá, Rodrigo. Vamos lá. Onde que a gente vai? Maurício Donda pergunta. Aqui a gente, para dar uma ideia do que seria o tamanho de um campeonato brasileiro, né, em valores de liga, o que aconteceu até agora? A LFU e a Libra, que são os dois grupos de clubes que negociaram até agora, eles estão já se aproximados, já estão em entendimento há algum tempo, já estão vendendo o direito da Série B juntos, o direito internacional juntos, menos o do Flamengo, e aí estão nessa conversa junto. E o que eles fizeram agora? Ele já tem um documento que chama MOU, ou Memorando de Entendimento, para tradução para o Brasil, que é um guideline, ali, eu odeio ficar usando palavra em inglês, mas enfim, umas diretrizes, né, feito em acordo, está gerando na Libra e na LFU para ver se todo mundo, as duas assembleias acordam, dão um ok e tal, e aí vai para os clubes para eles decidirem se assinam. Até tem uma previsão de reunião, acho que da LFU hoje, sobre isso, e da Libra eu não tenho certeza da data. Eu falei com dois clubes, que eu não vou dizer aqui porque, enfim, são fontes, contaram algumas histórias, que estavam bem propensos em... tem a parte comercial, a previsão de que todos os clubes se comprometem a partir de 2030, ou seja, o final desse ciclo de direitos de TV, a vender juntos os direitos de TV, todos, e não só os direitos de TV. Tem dois anexos lá com todas as propriedades previstas de cessão dos clubes, e placas, que hoje cada um tem o seu contrato específico, aí vai ter todas as propriedades que tem normalmente em liga. Redes sociais, as redes sociais de promoção de jogos ficam exclusivamente como sendo feitas pela liga, e aí isso é uma questão também, porque os clubes eles promovem muito durante os jogos, né? Em suas redes sociais os patrocinadores, é uma entrega importante hoje dentro dos contratos de patrocínio. Então, tem essa série de propriedades relacionadas à liga e está lá em anexo. E é isso que o Flamengo não concorda. O Flamengo, desde o início lá, estava concordando com a liga, com aquele movimento. A gente lembrar que teve uma reunião, inclusive, no próprio Flamengo sobre isso, mas ele entende que não é hora de fazer a discussão comercial. Queria que só tivesse, dentro do MOU, ali a formatação da liga, que está prevista também, mas estava prevista em 6 meses você criar uma estrutura jurídica para a liga, mas ele não queria que tivesse algo vinculante, obrigatório sobre a parte comercial, porque ele já está em briga com a Libra, dizendo que não concorda com a divisão de direito de receita, né? E dentro desse MOU tem o início do que seria a divisão de receita. Tem ali 40, 30, 30, né? Relacionada à participação igualitária, performance e audiência,
não detalha os critérios, que é uma questão. E aí o Flamengo entendeu e falou assim: ó, eu não vou colocar todos os meus ativos aqui de novo, me comprometer a entregar tudo isso para 2030, sem saber quais são as regras, sem saber como é que vai funcionar. E aí dá o exemplo, a placa, por exemplo. Hoje o Flamengo vende por 60 milhões, o Corinthians vende por 60 milhões, o Palmeiras também tem um contrato parecido, é um pouquinho menos ali, e outros clubes têm contratos de 20, 30. Você vai botar tudo isso no mesma cesta e vai dividir dentro ali dos critérios. Então o clube falou assim: ó, eu já estou numa briga com a Libra aqui para tentar melhorar a minha receita dentro do negócio. Não vou comprometer todos os meus ativos aqui de novo num acordo que vai chegar no futuro, que a gente vai ver como é que vai distribuir sem eu saber como é que é a distribuição. Então essa é o argumento do Flamengo. Isso incomodou alguns clubes com que eu conversei, um clube especificamente com que eu estava conversando, falou assim: olha, de repente vai assinar 39 e só o Flamengo vai ficar de fora. A gente não tem certeza se vão assinar 39, ainda vai depender da análise dos clubes, mas tem esse documento, seria um princípio, e a discordância do Flamengo é nessa parte comercial. Igor, de novo, né? O cachorro correndo atrás do rabo, é a grana, né? É claro que eu também não sou ingênuo nem bobo, né? Às vezes eu sou burro, mas ingênuo e bobo não. Quer dizer, é claro que precisa acertar essas questões primeiro, antes de partir para o que mais me incomoda e me interessa, que é arbitragem, calendário, enfim, isso fica claro, entendo que fica no segundo plano. Mas, de novo, é o negócio da grana. Igor, será que não dá para, uma hora, alguém tem que perder 2, 3 para ganhar 2, 3 lá na frente com um campeonato melhor? Não tem essa visão? Não tem como, né? É difícil, Marcini, porque se você for olhar promessas de campanha, trazendo para o aspecto político do Flamengo, né? Promessas de campanha, discurso durante a campanha do próprio presidente BAP, que no Flamengo houve uma crítica muito grande. O Rodrigo mencionou a forma com a qual a gestão Landim conduziu a negociação envolvendo esse ciclo da Liga, né? Da Libra, nesse caso do Flamengo, por entenderem que foi uma tremenda desvantagem e assinaram, fazer esse vínculo para um outro ciclo, com a possibilidade de o Flamengo ter essa desvantagem novamente, não só na questão do direito de TV, mas abrangendo isso para placas e outras coisas que são interessantes e rentáveis nessa dinâmica do marketing do Flamengo, o Flamengo realmente não vai querer mergulhar nisso aí. E é difícil encontrar qual é hoje no futebol brasileiro, né, o ponto de equilíbrio, o denominador comum ali que todo mundo possa comprar ou encontrar para que esse contrato da Liga, para a organização do campeonato propriamente dito, não só nessa dinâmica comercial, que é muito importante, mas também na parte que o torcedor talvez veja mais, que é a organização do campeonato em si, ainda está complicado de achar esse ponto, essa balança, né? Até que ponto é legítimo também para o Flamengo perder, mas para o nome da coletividade ele precisa ceder, e isso que os clubes ainda não conseguiram encontrar nessa dinâmica coletiva, nessa tentativa de avançar, já pensando no próximo ciclo de negociação dos contratos. Então, por essas e outras, que a CBF, ao longo dos anos, também nunca fez questão de empurrar para os clubes a organização do campeonato, porque sabe que deles não viria tão facilmente um acordo no âmbito comercial. Então, muitas das discussões que a gente enxerga, né, a parte política ou a parte executiva da coisa, a parte da organização do campeonato em si, ficam travadas porque, na origem, ninguém se entende por conta desse dinheiro. A CBF está fazendo um outro movimento agora, nessa mudança de gestão, né, Sami Chaldi assumindo a presidente da entidade, de falar publicamente, nosso objetivo aqui, os clubes organizem o Campeonato Brasileiro, a CBF fique só com seleções, ou com os campeonatos, sei lá, de Série B, Série C para baixo, enfim, tem feito esse movimento, mas enquanto não houver esse abraço coletivo, todo mundo segura na mão do outro aí, e vamos encontrar aqui um denominador, um número comum, para que a gente se entenda o quanto cada um cede, o quanto cada um divide, ou que não entra nessa divisão, aí fica muito complicado, isso aí vai ficar só no mundo das ideias. Então, é uma dinâmica, um exercício que os clubes vão fazer, que é de suma importância para médio e longo prazo, né? Por mais que tenhamos alguns outros clubes que já tenham assinado no âmbito da Liga Forte União vínculos de 50 anos, com o percentual deles por lá, o pessoal da Libra ainda não tem isso e pode ter essa liberdade de ter mais força em algumas situações
que envolvam o futuro da origem da principal fonte de receita dos clubes, que é direito de TV, pay-per-view e tal, e dessa receita cada vez mais relevante, que é o aspecto comercial aqui no futebol brasileiro, de placas, enfim, tudo que o Rodrigo mencionou sobre name rights e propriedades que também são vendidas para redes sociais. Então, a gente fica muito na curiosidade de entender, e isso só depende deles, não é uma força externa que precisa, vem cá, pega a mão de um com a mão do outro, vem cá, meu filhinho, o que vocês vão decidir aqui? Não, eles vão ter que se entender e a gente vai precisar aguardar com curiosidade e paciência esse cenário todo. Bom, curiosidade e paciência, paciência e curiosidade eu tenho faz tempo. Agora, eu queria, se o nosso Finanças do Esporte tivesse o patrocínio da Bet Massa Bet, ia ficar mais legal. Vocês colocariam fichas no sim ou no não? A liga sai ou não sai? Essa é a pergunta simples para ser respondida por vocês. Rodrigo Matos, aquele dinheirinho do pernil, vamos lá. Põe aqui ou põe lá? Olha, Massini, eu acho que sai, mas eu acho que ainda vai demorar muito. Como a vantagem que tem é que você tem 5 anos para discussão dessa comercial, porque você tem um contrato em vigor, né? Inclusive, falando aqui, quando começou essa negociação de novo para a Liga, depois que os contratos já estavam assinados dos dois lados, da LFU e da Libra, a gente está vendo, inclusive, aí os números, né, do que cada um assinou. Eu vou ensinar todo mundo nesse vídeo a fazer. Ligas era assim, agora que já o comercial já foi resolvido para 5 anos, a gente pode botar uma liga de pé e criar um produto, formatar como que vai funcionar esse produto, e depois a gente discute a parte comercial. Só que, aparentemente, no meio do caminho, eles tomaram uma decisão diferente, que é botar já a parte comercial logo no início, dentro das regras, e que isso aí, como o próprio Igor falou, começa a causar discordância dentro, porque quando começa a discutir de dinheiro, a família briga, digamos assim. A minha família até não briga por dinheiro, não. Mas, assim, tem a minha não tem, das famílias briga. Pois é. Ao contrário, pela falta de... mas tudo bem. Enfim, não, estou colocando aqui, pelo menos não é um motivo aqui em casa. Mas assim, eu acho que isso aconteceu, mas ainda eu aposto que vai acontecer a Liga, porque tem tempo para negociar esses 4, 5 anos, porque eu acho que hoje tem um ambiente muito mais favorável, inclusive da CBF, ela não é resistente, ela hoje tem uma postura de que está topando, né? E porque da parte dos clubes tem uma maturidade. Vai ter muita briga ainda, Massini. Assim, teve a briga inicial para você formar 2 blocos para vender em contrato, já foi um avanço. Aí agora vai ter uma briga para você chegar a um consenso aí lá para frente do que vai ser. Agora, pior dos mundos, pode ser que a Liga seja, digamos assim, eu estou falando um cenário hipotético, chegar no final lá de 2029, não tiver acordo com o Flamengo, digamos assim, da parte comercial, pode se organizar as outras coisas e o Flamengo vender os direitos dele lá separado. E aí, como isso acontece em alguns lugares, né? Em Portugal, acho que o Benfica vendia separado os direitos dele fora e mesmo assim tem uma liga ali. E pode aderir ao campeonato em si, né, Rodrigo? Desculpa. Você vai ter que encontrar uma concertação aí que funcione para todo mundo. O que eu sinto falta... Que situação, hein, galera? Muitos torcedores rivais estão alegando que se o Flamengo não assinar o acordo com a Libra, ele vai ser rebaixado para a Série B. Mas isso não é verdade, né? Porque o Flamengo ele é filiado com a CBF. E ele tem o direito de não assinar um acordo e não ser punido esportivamente por isso. Então, em outras palavras, tudo isso é apenas um papo furado dos rivais, né? Aquela famosa dor de cotovelo. Mas agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre toda essa polêmica que tá rolando? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou pedir para vocês também, por favor, quando você der o comentário aqui, hype o nosso vídeo. Assim que você comenta, a tela ela passa pro lado e tem assim um botãozinho de hypar. Isso é muito importante pra gente, vocês não têm noção. Então se puder dar essa moral, hypa o vídeo, comenta bastante, deixa o seu like se você gostou e é claro, se inscreve no canal e ative todas as notificações. Estamos chegando a 20 mil inscritos e cada um de vocês é parte dessa família aqui do meu Fla React, tá bom? Um abraço e até a próxima!